Muito bem, pessoal. Olá a todos. E vamos para a nossa terceira e última aula do nosso mini curso. E já fazendo uma pequena correção, que na aula passada, na hora do nervosismo, o algoritmo Naive Bayes, ele faz uma contagem das colunas com base na variável a ser predita. Ali na hora do nervosismo eu me enrolei, nem eu entendi o que eu falei direito. Então, vou fazer essa pequena correçãozinha. E hoje aqui eu vou mostrar alguns projetos pessoais, algumas coisas, para poder dar o tempo mínimo. Então, vamos lá. O primeiro projeto que eu separei aqui foi o da seguradora. E aqui ao decorrer eu vou dando mais detalhes. E aqui então a gente está simulando uma empresa de seguros que fez um questionário para os seus clientes sobre o interesse deles em renovar um contrato. E daí, com base nos dados adquiridos, a gente vai tentar aplicar alguns algoritmos de machine learning para tentar auxiliar na tomada de decisão da empresa, o que é a ciência de dados. Muito bem. É que eu só falo que a base de dados de treinos foram as pessoas consultadas para criar essa base, e o teste que é como se fosse para a gente aplicar nosso conhecimento, para poder gerar lucro para a empresa. E aí, no caso aqui, eu faço as importações e leio a base de dados. E aqui a gente concatena, daquele jeito que eu tinha explicado lá nas primeiras aulas. E aqui eu só coloquei para visualizar as primeiras linhas do arquivo. No caso aqui temos o gênero da pessoa, a idade, se ela tem licença ou não para dirigir, a área, se ela já teve algum seguro, a idade do veículo, se já bateu alguma vez, o custo anual, e aí que outras coisas até chegar na resposta da pessoa, em que 1 é que ela quer renovar e 0 não. E aí então aqui é o que a gente quer prever, e aqui é o que a gente vai usar de previsores, no caso, menos o ID, né? O ID não importa. E vamos lá. E aí, como eu sempre faço, como eu juntei elas, aí eu verifiquei os nulos. Ou seja, aqui não tem nenhum nulo. Então, opa, já é um trabalho a menos pra gente nesse caso. Exceto nessa response aqui, né? Como eu tinha explicado aquela vez, a base de dados de teste, ela não tem a resposta, porque é o que a gente quer encontrar. Então, nesse caso, tá marcando esses nulos, 37 aqui, tem que editar. Tá marcando os nulos, pois não tinha essa coluna e a biblioteca ela preenche assim naturalmente como nulo. Ok. E então aqui a gente vai transformar os dados categóricos para numéricos, como eu tinha explicado, né? As palavras vão virar números, que é um número equivalente à palavra, que o algoritmo ele não reconhece strings. Então aqui na coluna 1, né? 0, 1, o gênero. Na 6 e na 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui vai passar para número e aqui também. E aí aqui faz para as 3 colunas. A gente fez a importação do construtor, né? E aí um heatmap, que daí a gente vai ver a correlação das colunas nesse caso. E aí o que interessa pra gente é a resposta da pessoa no caso, né? Se ela vai querer renovar ou não um contrato. E aí então aqui vamos ver um pouco a correlação entre essas colunas. O gênero não importa muito na resposta da pessoa, a idade sim. Já que talvez pessoas mais velhas têm interesse maior em renovar, ou pessoas mais novas, aí vamos deixar para os algoritmos esse trabalho duro. Se já teve seguro antes, a idade, se já bateu, olha só que interessante. Se a pessoa já sofreu alguma batida, ela teve um interesse maior em renovar. Então já achamos uma relação alta. E aqui as outras colunas nesse caso. Aí o que eu apenas disse, né, as colunas mais expressivas. Essa aqui, essa também. Mas aí nesse caso eu vou utilizar todo mundo, né? Exceto o ID, porque aqui uma teve um aumento grande nos resultados. E entra naquele negócio, né, que a gente tinha comentado, que correlação não implica em causalidade. Uma coisa que vale ressaltar é que a performance do algoritmo está diretamente relacionada à qualidade dos seus dados e não ao algoritmo em si ou aos parâmetros.
Vale muito mais a pena você se esforçar para ter bons dados que descrevem o problema do que ficar testando vários algoritmos e ajustando parâmetros. Então, só um adendo. E aí aqui eu fiz uma contagem do total de resposta. E veja que a gente tem uma diferença grande aqui de pessoas que responderam como 0 e como 1, no caso não renovar e renovar. Tem uma biblioteca que ela corrige isso aqui pra gente, ela faz um monte de cálculo interno e ela preenche esse vazio, equilibrando as duas colunas, que é o que eu utilizei aqui, mais pra frente. Ok. E aí aqui eu fui fazendo algumas plotagens, né? No caso, a idade dos veículos. E a gente vê que bastante gente tem entre 1 e 2 anos o veículo novo. E aqui um pouco menos, né? E a gente vê que depois de 2 anos já não tem tantos carros registrados. E aí, nesse caso, o ano, né, dos veículos. E aqui, o que eu coloquei aqui, é o valor pago. E a gente vê que tem bastante valores fora da curva. O que a gente chama de outlier, né? Que eles atrapalham um pouco na generalização do modelo. Porque assim, os nossos modelos, a gente tem que tentar fazer eles aprenderem, generalizar, por assim dizer. E quando a gente tem um outlier, isso aqui influencia um pouco na generalização. Então, e aí tem várias formas de tratar. Talvez você apague as linhas com esses outliers, que de certa forma você acaba por perder um pouco dos dados, ou você faz uma escala, tem várias formas de tratar. E aí nesse caso aqui eu mudei a escala, para tentar reduzir um pouco desse ruído aqui. Daí eu coloquei todo mundo entre 0 e 1, para poder tentar consertar um pouco essa disparidade. Certo, e aí aqui eu criei uma lista com as colunas que eu quero normalizar e fiz para todo mundo, no caso a 2, a 4, a 5, a 6 e por aí vai. E aí é aquela separação que eu tinha feito, só que daí que eu usei o len, que ao invés de eu ter que ficar contando, eu só vi quantos que tinham na base de dados de treino de teste. Aí lembra, a gente tinha juntado todo mundo assim, né? E agora a gente vai só devolver cada um para os seus respectivos data frames, né? E aí, no caso aqui, né, que exceto a ID, né? Caso contrário, estaria de 0 a 11, mas como eu não quero o ID. E aí aqui também, passando só o resultado para a classe. E beleza. E aqui a gente vai tratar aquele desbalanceamento, esse aqui, ó, para poder os algoritmos performarem melhor. Muito bem, chegando aqui, e aqui a gente faz a importação da biblioteca e apenas passa chama o construtor, passa o parâmetro e bota para treinar. E uma vez treinado, ele vai retornar aqui pra gente. E aqui eu faço aquela separação. Lembra, a gente cria 4 novos data frames para poder fazer uma validação, por assim dizer. E vamos ver. E aí aqui já começa os testes dos algoritmos. E aqui eu usei o Random Forest, né? 30% para testar. E printei alguns valores. No caso, 95.000 previstos como 0 e 105.000 previstos como 1. E aqui é mostrado de uma forma um pouco diferente para a gente, que aqui entra as métricas Precision e Recall. Que a precisão é o que a gente conhece mesmo, como acurácia, né? Eu acho como precisão. Não, acabei me enrolando todo. A precisão, ela vai dizer para a gente o quanto está detectando de zeros nesse caso aqui.
E o recall vai dizer pra gente, assim, basicamente o quão bom para detectar ele é. No caso, a gente quer os dois altos, né? Então, ele teve uma performance boa. E aqui esse F1 é uma média harmônica. Então assim, quanto mais alto, melhor. E aí aqui, vou testando o KNN também. Aí vamos ver um pouco os resultados. Ele foi um pouco pior para detectar uns, nesse caso. 80% contra 89%. Porém, aqui ele foi superior em zeros. E no caso foi 93, ele foi 96. E o recall foi um pouquinho pior, né? Porém, o do 1 foi um pouco melhor. Aí a gente tem que ir avaliando. Aí aqui é a acurácia que a gente conhece normalmente, né? E aqui teve 86%. A árvore de decisão, mesma forma, um pouquinho melhor, mas não muito. E aqui, lembrando que eu fiz um ajuste dos parâmetros, né? Fui testando. O que eu vou mostrar mais embaixo um pouquinho é uma forma melhor de testar pra gente. Certo, tá bom, já árvore de decisão. Aí o Navy Base, eu coloco o Navy Base mais por menção honrosa, porque ele tem lá os seus casos em que ele é muito efetivo, mas geralmente ele fica abaixo dos outros. Nesse caso, 78%. Certo. Tá. E aí, eu fiz um retreino. Nesse caso, eu optei por usar o Random Forest. E muito bem. E aí aqui, fui treinando todo mundo. Vamos ver aqui. Aí, separei em previsores e resposta. Transformei a variável resposta em um data frame para poder usar das suas funções. E aqui então basicamente o que eu fiz? Eu treinei o modelo com a base de dados de treino, só que eu treinei com todo mundo, pois já não faz mais sentido uma vez escolhido o algoritmo, no caso do Random Forest, eu vou treinar ele com todo mundo da base de dados para poder ter assim mais variáveis para poder prever o modelo. E assim, uma vez treinado, eu mandei ele para predizer os valores daquela base de dados de teste, que no caso era essa. Eu não coloquei para mostrar as primeiras linhas, mas no caso é essa aqui sem a variável resposta. Então aí com base nisso, a gente ia tentar descrever se a pessoa ia renovar ou não. E descendo aqui, foi o que o algoritmo fez. E aí no caso, eu juntei os dois, né? Coloquei o ID da pessoa junto com a predição. E aí eu selecionei apenas os que foram previstos como 1, que no caso é o que vai interessar a empresa, que são os clientes que têm vontade em renovar o contrato. E dessa forma eu apenas mandei ordenar pelo ID, né? Ter uma ordem bonitinha, e está aqui. Então aí no caso a gente utilizou da ciência de dados para poder prever quem iria renovar o contrato. E aí no caso, por exemplo, eu pego isso aqui e mandaria para um setor de telemarketing, por exemplo, que daí o pessoal vai já ter uma ideia para qual cliente eles vão ter que ligar. Aí eles têm um ID, então basta pegar as informações pessoais e entrar em contato. Aí esse foi o projeto 1. Aí o projeto 2, eu vou utilizar uma técnica de regressão, né? Várias técnicas, na verdade, para tentar prever as vendas se baseando nas características das contas que foram utilizadas para comprar. E aí, no caso, eu faço as importações, leio a base de dados e aí ploto as primeiras linhas. Daí aqui tem o endereço da pessoa, o e-mail, o avatar, aí até o tanto que ela gastou. E aí eu dropei o e-mail e o endereço e o avatar, porque para mim não influenciava muito na decisão. E certo, dropei aqui e fiz as plotagens da distribuição. Pra gente, interessa muito que as distribuições fiquem se assemelhando com uma normal, como por exemplo essa aqui, ó.
que assim os algoritmos eles conseguem performar melhor. Por exemplo, essa aqui ela já não está tão legal. Existem algumas formas da gente tentar transformar esses dados para uma normal, que é o que eu vou mostrar no próximo projeto. Que esses dois aqui, eu estava na fase de bem iniciante quando eu estava começando na ciência de dados. Tudo bem que a gente está sempre num aprendizado constante, só que hoje eu tenho um conhecimento um pouco melhor do que eu estava fazendo aqui. Então, provavelmente algumas coisas eu teria mudado, como a escolha do algoritmo. Eu teria pegado um com recall maior. Certo. E aí fiz as plotagens, né? Aí eu fiz um box plot, que ele serve para detectar os pontos fora da curva, né? E aí nesse caso aqui a gente tem nessa coluna alguns aqui, que eu apenas fiz um for para plotar todo mundo. Aí juntei, concatenei o nome, né? Concatenei, na verdade, essa string, né? Box plot da coluna com o nome dela. Então ficou bonitinho. Certo. E aí então aqui está os pontos fora da curva. E aí, como eu disse, tem formas de tratar. Certo. E aqui eu fiz uma plotagem 2 a 2, né? Que daí vai mostrar, vai plotar, por exemplo, essa coluna relacionada com essa. E faz isso para todo mundo, né? Aí no caso aqui interessa quanto a pessoa gastou. Aí a gente vê que ela mesma tem uma distribuição normal. Assemelha bastante, né? Como foi feito aqui. Certo. Aí a correlação. Aí no caso que interessa pra gente essa aqui. Aí essas três têm uma correlação bastante alta. Essa aqui não é porque é ela com ela mesma, então não conta. E essa do tempo no site tem uma correlação bem baixa. Porém eu decidi deixar ela, né, para tentar descrever melhor os dados. E também não é uma base de dados grande, não tem muitas colunas, né? Talvez a gente consiga um resultado um pouco melhor. E aqui eu fiz a separação das colunas, né? A previsores e a classe. Aqui o train test, como eu tinha falado para vocês, né? Cria os data frames. 30%, porque ela é pequena. E aí testando os algoritmos. A regressão linear, né? Que ela vai tentar, sem muita complexidade, achar uma reta, né? Apenas vai ver ali o que melhor se ajusta. 98% e 7,85% de erro absoluto médio, que é para cima ou para baixo no caso. E aí a gente tem a árvore de decisão, né? Ela vai fazendo os splits e tirando uma média, deu 23, com 83%. O Random Forest, né? 92%, com 100 árvores para tentar prever. E 14 de erro médio. A rede neural, 87%. E 22 de erro. E o SVM, né, que a gente chama, que é as máquinas de vetores de suporte. Que ela conseguiu 98,44 e 7,93. E daí, eu decidi testar alguns parâmetros aqui, pois a regressão linear ela não tem muitos parâmetros para a gente configurar. Mas o SVM ele tem. SVR, depende da língua, no caso. Aí eu coloquei alguns parâmetros nesse caso aqui. Coloquei o kernel, igual a esses. Tá um pouquinho diferente do que eu mostrei para vocês, porque essa aqui é uma função que já treina pra gente, mas é como se ele fosse testar esses três, combinado com esses dois e combinado com esses aqui. Aí ele vai testar um por um. No caso, esse aqui é força bruta, mas tem poucos parâmetros, né? Então não vai ser aquela coisa demorada. Ruim fosse se a gente tivesse, por exemplo, 10 parâmetros a se configurar e 10 possibilidades em cada um. Isso ia ser exaustivo para a máquina. E daí então ele foi testar quais eram os melhores parâmetros para a máquina de vetores. E deu 98,29% com 7 de erro médio. Só para... Eu coloquei aqui embaixo alguns testes extras, né? Que daí eu coloquei uma normalização e tentei remover os outliers. E aí eu coloquei
escalar, né? O min-max, que ele vai pegar o menor valor e o máximo e vai escalar todo mundo entre eles. No caso, entre 0 e 1. E aí aqui eu removo os outliers. Utilizando o z-score. E aí eu utilizei novamente a regressão linear. Então, vamos ver aqui, ó. Fazendo um tratamento melhor dos dados, eu consegui 7,85 de erro médio. E sem fazer nada, quase a mesma coisa. Então, nesse caso, não adiantou muito. Deixa eu achar aqui de novo. Certo. E aqui também, só vamos ver novamente. 7,93. E aqui também a mesma coisa. Então, nesse caso, não adiantou muito, né? Fazer um tratamento melhor dos dados. E aí, certo. E aqui que eu pensou que o erro médio de cada um, né? Aí, no caso, o melhor seria a regressão linear. E veja que interessante, né? Um algoritmo mais simples, ele teve uma performance melhor que os outros. E esse foi o projeto 2. Aí, para o projeto 3, deixa eu dar o contexto primeiro. Eu estava conversando com um professor nosso para ver se a gente conseguia montar uma IC de alguma coisa, né, com esse conhecimento. E daí ele falou que tinha muito interesse na área da saúde. E aí eu fui atrás de uma base de dados que tinha a ver com saúde. Nesse caso, eu achei essa aqui, deixa eu traduzir, que é de câncer de mama. Então, a gente temos aqui as colunas, né? A idade, o IMC, glicose, aí todas essas aqui, e uma coluna que fala se a pessoa está saudável ou se ela é um paciente. E certo, uma vez explicado isso, vamos lá. Aí aqui eu estou usando uma ideia, né, diferente do que eu estava usando agora há pouco, que eu basicamente gosto mais disso aqui. Aquele outro, essa outra aqui é boa, que a gente consegue rodar apertando apenas aqui e separando por trechos, né? Só que aqui eu consigo ter uma visualização melhor das colunas. Vou mostrar para vocês. Acho que eu vou dar uma aumentada no zoom. Muito bem, aí aqui eu faço as importações, né? E vou ler a base de dados. Então, lido aqui, tem 116 linhas que estão expostas dessa forma. Vamos só ajeitadinho aqui. Certo. Aí tem a idade da pessoa, glucose e todas essas coisas. E a gente pode apertar aqui para ordenar, para a gente dar uma olhada, né? Dar uma visualização. E aqui também dá para ordenar, por isso que eu gosto dessa IDR. A gente consegue ter uma visualização melhor. E certo. Vamos lá. Aí eu comecei a pré-processar esses dados. Porque assim, eu não entendo nada de medicina. Porém, vamos ver o que os algoritmos dizem pra gente. E como é aquela coisa, né? Como eu tinha dito no Titanic. A gente não vai conseguir achar um padrão muito fácil aqui. Então, vamos deixar para os algoritmos fazer esse trabalho pra gente. Então, explicado isso, vamos lá. E aí aqui eu passo todo mundo que está de 1 para 0 e de 2 para 1, para poder ficar mais amigável, né? Porque de 1 e 2 eu achei meio estranho de trabalhar. Então eu coloquei 0 pessoas saudáveis e 1, no caso, pacientes. Então essa linha transforma dessa forma. E aí aqui eu fiz apenas uma contagem do total de valores. E no caso 64 pacientes e 52 saudáveis. Aí a correlação pra gente, né? Deixa eu plotar aqui. Vou abrir no Paint para ficar mais legal. Certo. Aí aqui, se vocês quiserem dar uma pausa e dar uma olhada. Aí, ó. E aqui. Mas aqui o que interessa pra gente um pouco mais é a classificação. E aí no caso, a idade não influenciou muito, né? Aí aqui o IMC, né, se eu não me engano, traduziu aí. A glucose e as outras colunas.
Então as mais expressivas, nesse caso, são essas duas, essa aqui. É como eu disse para vocês, eu não entendo nada de medicina. Então eu vou usar todas as colunas para poder dar para ter uns dados que descrevem melhor o problema. Certo. E aí, vou fazer as plotagens, né? Deixa eu apagar aqui. Comentários. Esperar um pouquinho. Copiar a imagem. Certo. E aí a gente vai tentar achar os pontos fora da curva. No caso da idade não tinha. Da glucose também tem alguns aqui. E segue para as outras. Aí se vocês quiserem dar uma pausa e dar uma olhada. Tá aí. Certo. E aí, uma vez plotado, eu fiz essa outra aqui, vamos ver. Certo? Aqui é uma análise das distribuições. Vou dar aqui uma ajeitadinha pra gente. Agora sim. Certo. E aqui então eu fiz uma plotagem das distribuições das colunas. Nesse caso, elas não estão muito legais, né? Não estão parecendo muito bem uma normal. Só que tem um porém. Aqui, ó, temos essa mini plotagem aqui, ó. Aqui também temos essa... Oh, gente, me fugiu a palavra agora. Esse trechinho aqui, que ele, se eu não me engano, ele diz pra gente que é uma distribuição negativa, no caso. Não negativa de valor, mas é apenas um nome que deram. E tem uma forma de arrumar. Para transformar, para a gente conseguir deixar ela de uma forma que pareça mais como uma normal. Porque, novamente, distribuições normais são o que acontece na natureza. Então, tudo na vida é como se fosse uma normal. Então a gente tem que deixar assim, pois os algoritmos performam melhor dessa forma. Então, vamos tratar esses dados e vamos ver o que acontece. Nesse caso, para a gente deixar essas colunas mais parecidas com uma normal, a gente vai utilizar a função logarítmica. Então, se a gente atribuir cada valor na função logarítmica, ela tende a ficar um pouquinho mais agradável para a gente. Então, vamos lá. E aí aqui eu passo da coluna 2 até a última menos 1. Que no caso, coluna 0, 1, 2, né? Até a última menos 1. Então aqui. Então, vamos lá. Aí, passei todos os valores para uma função logarítmica. E vamos ver o que aconteceu. Certo. Será que eu consigo pôr do lado aqui? Vou ver aqui. Espera aí. Vou entrar aqui assim. E jogar esse aqui para cá. Vamos fazer uma comparação agora. Certo. Aqui, ó, ele ainda ficou um pouquinho com essa dobrinha, porém assemelha um pouquinho mais a uma normal. Porém ainda continua aqui. Legal seria se a gente tivesse bastante dados, que daí talvez a gente conseguisse retirar essas duas colunas aqui para poder ver se faz alguma diferença, né? E aí vamos ver o resto. E aqui assemelhou um pouco mais a uma normal, porém ainda ficou esses resquícios. Então, assim, se a gente fosse retirar esses valores que não fazem parecer uma normal, a gente perderia muito dado nesse caso. Então vamos deixar, vamos ver o que acontece. Daí aqui também, né,
deu uma reduzida. E aqui também, ó, veja, esse aqui foi o que mais melhorou no caso. Muito bem. E aí passei a função logarítmica, né? E aí fiz coloquei os valores entre 0 e 1. Que daí a gente vai ver, a gente vai testar o algoritmo KNN, que ele é sensível a isso. Pois deixa eu achar aqui um exemplo. Veja, por exemplo, a idade com a glucose. São valores em escalas diferentes. E o algoritmo KNN ele é um pouco sensível a isso. Então, o bom é a gente tentar deixar todo mundo na mesma escala, ali de 0 a 1, porém sem perder a distribuição dos dados. Então, assim, vai continuar com o mesmo formato, porém agora entre valores entre 0 e 1. Por exemplo, poderia ser 0,89 aqui no caso. Daí a gente ia ter que conseguir uma forma do algoritmo performar melhor nesse caso. Então, vamos lá. E deixa eu apagar aqui também. E aí aqui eu fui testando. Então aqui eu fiz aquela separação de classe e previsores, né, para a gente poder fazer o algoritmo performar melhor. Deixa eu só tirar um pouquinho para o canto aqui, que está faltando espaço. Certo. Daí eu fiz aqui as importações, né, fiz a separação, treino teste, coloquei 20%. E aí fui testando os algoritmos. Então, lembra que eu tinha dito que o KNN ele performa mal com dados que estão em escalas diferentes? O mesmo ocorre para os outros algoritmos. Então eu fui testando formas de tentar padronizar esses dados de forma que o algoritmo performe melhor. Nesse caso eu testei a rede neural, o SVM e o KNN. Então vamos lá. Acho que eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui para conseguir ver melhor. Então, ok. Aí eu fui fazendo vários testes. Isso aqui eu fiquei um tempão testando. E eu descobri que a rede neural ela performa melhor só com Standard Scalar. Então, deixa eu limpar aqui todo mundo e fazer tudo novamente aqui. A gente vê o que acontece. Fiz o Scalar. E aqui eu vou usar a rede neural nesse caso. Veja, o que está acontecendo aqui? Acho que minha webcam vai estar na frente. A gente conseguiu uma acurácia de 79%. Ou seja, esses dados eles descrevem um pouco o problema. De certa forma, tem alguma relação entre essas colunas e o que a gente quer prever. Só que tem um pequeno porém. Lembra da matriz de confusão? Então, que era o valor real e o valor predito. Aqui, como a gente está tratando de câncer, o que é uma coisa importante, pode acontecer o que a gente chama de falso negativo. Ou seja, a pessoa ela tem câncer, mas o algoritmo disse que ela não tem, o que é um problema. Caso a pessoa não tivesse e o algoritmo falasse que tem, seria mal da mesma forma, porém não tão mal quanto um falso negativo, né? Então, e o falso negativo está representado aqui. Então, nessa nossa situação hipotética, 3 pessoas seriam classificadas erradas. Então, uma vez feita essa análise, eu tentei reduzir isso aqui, pois o outro ele é mal, mas também não é tão problemático quanto o que está nessa quina aqui. Então, e aí eu fui testando a melhor forma de tentar reduzir isso aqui. E aí eu utilizei o algoritmo SVM, que ele é melhor utilizando o LN e o Minmax, para padronizar os dados. Então, vamos rodar aqui de novo. Qual que era? O LN. LN está aqui. E o Minmax. Certo? E aí aqui eu faço a separação das bases de treino e de teste.
E aí vamos ver o que o SVM diz pra gente. Também, ele está com 3 falsos negativos. Isso é um problema pra gente. Mas veja aqui que os falsos positivos a gente conseguiu reduzir. E assim, eu fui testando bastante. Isso aqui fiquei um tempão testando, como eu falei. E o que performou melhor foi o KNN. E veja que interessante. Ele foi melhor com o LN e o Standard. Então, vamos lá. Certo. LN e Standard está aqui. Certo. Aqui a separação de treino de teste. Certo. E aí aqui, vamos rodar o KNN. Olha só que interessante. Eu consegui reduzir. O que eu fiquei muito feliz na hora que eu descobri isso aqui, né? Então, e aí eu até conversei com o professor para ver se a gente conseguia fazer alguma coisa. E ainda a gente estamos conversando nesse caso, né? Talvez a gente consiga uma integração com o curso de medicina ou algo desse tipo. E daí, eu pensei, será que tem como eu utilizar uma forma melhor, talvez combinar os algoritmos e usar um voto pela maioria? E daí, foi o que eu fiz. Daí aqui, deixa eu só dar uma limpada para não poluir muito a tela aqui. Certo. E aí então, eu salvei as bases de dados da forma que o algoritmo performa melhor. Então, nesse caso, aqui eu usava só o Standard Scaler, eu salvei um dataframe específico para a rede neural, que eu coloquei aqui, ó. Aí um específico para o SVM e um para o KNN. E certo. E aí eu fiz todo aquele tratamento de separa, TN teste, para poder testar os algoritmos. A diferença é que a gente já vai ler com eles tudo bonitinho, então você vai ter que separar para treino para teste. Não vai precisar fazer aquele pré-processamento inteiro de novo, porque eu já salvei dessa forma. Certo. E aí aqui eu só separei todo mundo, né? Nada demais. E aí aqui eu testei os algoritmos, né? Então, novamente, mesmo resultado que o anterior ali. Porém, aí eu fiz o seguinte. Eu executei todo mundo aqui, só um minuto. Vai demorar um pouquinho. Aí. Daí eu tentei fazer alguma forma de tentar detectar alguma regra. Como assim? Vamos lá. Coloquei na coluna resultados aqui. E aí aqui eu fiz o seguinte. Eu coloquei os resultados e comparei com o real. Então veja, o KNN ele disse que era 0 e realmente era 0 nesse caso. Então, e aqui a rede neural errou. Então eu fiquei pensando, será que quando esses dois dizem que é 0, eles estão certos? E eu fui tentando achar alguma regra. E nesse caso aqui, ó, veja que quando o KNN fala que é 0, aqui ele acerta e aqui ele erra. E nesse caso, o SVM ele foi o único e que acertou e esses dois erraram. Então, se fosse um voto pela maioria, não daria muito certo, porque só esse aqui estava certo e ele não era a maioria. Da mesma forma aqui. E aí, então, eu fui tentando achar alguma regra. Talvez, se o KNN dizer que é 0, eu atribuo, ou então se o SVM dizer que é 1, eu atribuo também. Porém, não tive muito êxito. Daí, aqui foi alguma das regras que eu testei, né? Eu passava a função e ia comparando. Certo. Então, aí aqui seria o resultado da regra. Aqui acertou, né? Foi acertando. Aí aqui errou. E de resto errou aqui e aqui. Assim, uma vez eu vi uma palestra que a pessoa falou que se o algoritmo está dando 100% de acerto, tem alguma coisa errada. Porque veja bem, se tiver alguma forma de prever com exatidão, meio que não teria toda essa necessidade de aplicar um algoritmo. A gente quer um resultado alto, porém o 100%
ele indica que tem alguma coisa de estranha nessa base de dados, né? Ou no problema em si. Então, a gente tem que meio que lidar com isso de não conseguir um modelo com 100% de acurácia, né? O que é um pouco triste. E aqui eu fui fazendo outros testes que eu coloquei aqui, testando os parâmetros num algoritmo que chama XGB. Que, pelo que eu tô conhecendo ainda essa área, né? Eu não sou nenhum expert, estou na fase de aprendizado. Ele é um algoritmo que performa muito bem para dados estruturados. Veja, é o contrário da rede neural, que ela trabalha melhor com dados não estruturados. E daí então, eu fui fazendo alguns testes. Deixa eu só ver aqui. O que eu fiz? Certo. Isso aqui eu não vou rodar agora, porque ele vai levar muito tempo, porque é uma busca exaustiva. E ele vai ter muitos valores. Então, nesse caso aqui, até porque vai atrasar um pouco mais e já deu o tempo aqui. Então, só vou dar uma aceleradinha. E aí, eu descobri uma biblioteca nesse fim de semana muito interessante, chamada Lazy Classifier, que ele basicamente faz todo o trabalho de testar esses algoritmos pra gente. Como o nome diz, né? Lazy. E vamos ver o que acontece. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu rodar um pouco. Talvez demore um pouquinho. Enquanto vai rodando aqui, aí aqui, né, eu importei a biblioteca, separei em x e y, que é o previsores e o ser previsto. E aqui uma coisa interessante. Olha só que interessante, gente. Essa biblioteca, ela já testa todos os algoritmos pra gente, mostrando a acurácia. Então, assim, é uma mão na roda, né? E também deixa a gente a ser um pouco mais preguiçoso, para não querer testar um por um, para ver. Porém, ele não mostra a matriz de confusão, que nesse caso é essencial pra gente. Porque a matriz de confusão fez eu ter aquele estalo de ter o falso negativo, né? O que é um problema pra gente. Então, aí que ele vai testando um por um. Tem bastante algoritmo que até eu não comentei com vocês. O StatRisk, que na verdade teve a acurácia melhor. E para finalizar aqui, eu estava fazendo um teste, que esse aqui dá até para rodar, que eu não coloquei muito, que ele vai fazer uma busca um pouco mais orientada. Não vai ser um algoritmo de força bruta para tentar encontrar os melhores parâmetros, mas ainda a gente vai conseguir ter de certa forma, um guia para tentar achar um mínimo local com o melhor parâmetro. No caso desse XGB, eu não vou entrar muito em detalhes, né? Só pensa assim que ele vai tentar encontrar o melhor parâmetro de uma forma mais otimizada. Daí então aqui vai treinar. Aí aqui eu coloquei para plotar a matriz pra gente, os resultados, né? E o melhor que ele conseguiu foi... A gente aperta aqui. Esses parâmetros. Que eu não vou entrar muito em detalhes. E o resultado. No caso aqui está negativo, porque ele tinha que ir otimizando, né? 70%. Ainda assim foi pior que o KNN, que foi o que eu tinha escolhido, né? Para caso dê certo a gente fazer alguma coisa. Mas no mais é isso. Eu quis apenas mostrar uma aplicação do mundo real. Tudo bem que a gente não tem muitas linhas, né? 116 linhas. Então a gente não tem muitos dados para poder talvez usar um deep learning aqui para ver se a gente consegue algum resultado melhor. Mas é isso, pessoal. Esse aqui foi a última aula do mini curso. Eu agradeço a todos que tenham assistido até aqui. E eu vou colocar talvez alguma forma de vocês avaliarem, seja por método escrito ou por estrelinha. Mas eu peço por favor que vocês não deixem de avaliar, pois assim a gente pode saber o que pode melhorar, o que faltou, qual o feedback de vocês. E é isso, galera, e até mais.